Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Paloma dos Santos e hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro que eu acabei de publicar no físico. Lá no meu Instagram eu abri uma caixinha de perguntas e pedi para vocês deixarem dúvidas lá quanto à publicação do meu livro, né? E vocês colocaram algumas perguntas bem interessantes, então neste vídeo eu vou esclarecer todas para vocês. Eu anotei aqui, ó, no meu caderninho, vai ser uma colinha, né, já que eu tô usando meu celular para gravar. A primeira pergunta é qual a ideia da capa, como ela se liga na história. Isso é uma pergunta que ninguém até hoje fez pra mim. Então a capa do meu livro é essa daqui, né, Dominica. E pra falar bem a verdade, eu não tinha muitas ideias em relação ao que eu queria na minha capa. Eu queria que fosse uma capa um pouco misteriosa, com a personagem principal, a Dominica, já que também é ela que carrega o título do meu livro. Só que a Dominica é de uma maneira misteriosa, tanto que ela não mostra o rosto e tudo mais, que o livro é todo carregado no mistério. Então ela esconde o rosto e tudo mais, ela carrega um livro na mão, porque ela é uma pessoa muito estudiosa, muito leitora dos livros e tal. A personagem passa por muitas reflexões ao longo do livro, ela vai se transformando, vai questionando muitos sentimentos. Apesar de ser uma vampira que já viveu séculos, ela acaba se deparando com sentimentos novos, assim, sentimentos e emoções que ela nunca sentiu antes, então ela passa por muitos conflitos e muitas reflexões ao longo do livro. Além de que é um livro carregado no mistério. Não tem muita explicação em relação à capa, mas ela ficou do jeitinho que eu realmente queria, e é isso que importa. A segunda pergunta é: como foi o processo de escrita do livro? Então, gente, isso já faz tempo. Eu comecei a escrever o livro em 2016, quando eu trabalhava na biblioteca aqui da minha cidade ainda. Foi lá em dezembro eu escrevi o primeiro capítulo do livro. E eu tinha toda uma ideia, todo um rascunho ali do que eu queria escrever. Só que eu entrei na faculdade no ano seguinte, eu abandonei esse projeto e eu só voltei a escrever em 2019, no final do ano, né? Então, já contei algumas vezes lá no meu Instagram, que foi numa época muito difícil pra mim, que eu fui demitida. E a primeira demissão a gente nunca esquece, né? Que foi quando eu criei o meu perfil literário no Instagram e comecei a compartilhar minhas experiências literárias e tudo mais. Eu tava muito ansiosa naquele tempo e eu peguei esse rascunho da Dominica e decidi terminá-lo. Então foi exatamente isso que aconteceu, sabe? Foi exatamente dessa forma. Eu não lembro exatamente quanto tempo eu demorei pra escrever o livro, inclusive me fazem muito essa pergunta, me fizeram essa pergunta, e eu não sei, gente, eu realmente não lembro. Mas eu acho que não demorou muito tempo, porque logo em dezembro eu já tinha finalizado o livro, e depois disso eu não mudei muita coisa nele, não. E uma coisa que eu quero destacar é que a minha primeira ideia lá de 2016 foi totalmente abandonada, assim, porque depois que eu voltei ao primeiro capítulo, comecei a escrever mesmo de uma maneira frenética, assim, fiquei mergulhada na história, ela se moldou de uma forma completamente diferente do que eu tinha pensado a princípio, né? Então isso é uma coisa muito interessante, parece que a história foi se escrevendo sozinha até que o ponto final foi dado e é isso, acabou. Então o processo de escrita foi muito assim, muito natural, muito instintivo e é isso, não tenho mais o que falar sobre o processo de escrita. Eu não tive muitas dúvidas nem nada do tipo, eu simplesmente escrevi seguindo meu coração e é isso e pronto, sabe? A quarta pergunta é qual a parte mais difícil durante a escrita? Eu acho que a parte mais difícil foi o começo mesmo, porque eu tinha várias ideias e eu fui colocando, escrevendo no papel. E ao longo da escrita, as coisas, como eu falei, né, foram se mudando sozinhas. Então, alguns personagens que não tinham muito destaque começaram a ter, aí outros que perderam um pouco de destaque, as pessoas foram mudando de personalidade, se mostrando que elas realmente são. Então, muitos conflitos, muitas coisas foram acontecendo e, assim, não teve nenhuma parte muito difícil de escrever. Talvez o final, mas o final foi a parte que eu mais gostei de escrever, na verdade. Foi a parte, assim, que eu mais me diverti mesmo. Tem algumas cenas também bem macabras, bem pesadas, assim, de... Ai, não posso dizer, mais eletrizantes, que foi a que eu mais gostei de escrever. As cenas românticas também eu gostei muito de escrever. E é isso, acho que não teve nenhuma parte difícil mesmo que eu me lembro, assim. Acho que não. Aí também me perguntaram se eu vou publicar independente. E sim, gente. Opa! E sim, eu tô publicando de forma independente. Inclusive, conversar com vocês um pouco sobre isso. No final do ano passado, eu fiz uma revisão do meu livro e decidi publicar ele no Kindle da Amazon, né? No KDP da Amazon, de uma maneira independente ali, para quem quisesse ler no Kindle mesmo e tudo mais. Eu até cheguei a mandar para várias editoras o original do meu livro.
E no início desse ano eu recebi algumas propostas e eu fiquei bem surpresa porque algumas editoras grandes me responderam e eu não esperava por isso mesmo. Algumas editoras que eu queria muito publicar porque eu já conheço o trabalho delas, só que lendo assim, não é bem o contrato, mas eles mandaram ali algumas propostas de publicação e eu percebi que o meu trabalho iria todo pro ralo, basicamente. É como se eu estivesse entregando o meu livro de presente e eles iriam lucrar em cima e também eles iriam escolher a capa e tudo, sabe? A maior parte das vendas iria ficar para eles e o livro não seria mais meu. Era como se eu estivesse realmente entregando para eles. Eles seriam responsáveis pelo meu livro. E eu achei isso tão injusto porque, ok, né? Tem toda a parte de diagramação e depois vendas, divulgação e a parte de produzir o livro físico, imprimir, ok, eu sei, dá muito trabalho. Depois, agora que eu publiquei independente, eu percebi que é muito estressante esse processo. Só que quem escreveu fui eu, né? E eu sou autora do livro, então eu achei injusto porque parece que não estão valorizando o meu trabalho. Eu não vou expor nenhuma editora aqui, então, sério, se alguém me perguntar, eu não vou falar. Mas eu até conversei com alguns autores sobre isso e eles falaram que realmente é assim mesmo, né? Com a maioria das editoras. E eu achei muito injusto, então eu decidi que. Eu fiquei muito triste, sério, gente. Eu fiquei. Primeiro, quando eu recebi as propostas, eu chorei, fiquei muito feliz, eu fiquei emocionada. Foi tipo a realização de um sonho. Depois, lendo com calma, eu percebi, nossa, isso é muito injusto. Eu fiquei muito triste, eu fiquei muito abalada durante uns bons dias por causa desse choque de realidade. E aí eu conversei com a Zuleide Lima, que eu já fiz um vídeo sobre o livro dela, aqui, o Marcados, que eu amo muito. Ela é uma autora independente, então como eu já tinha lido os livros dela, e a gente conversa muito, eu gosto muito de ter a amizade dela, eu revelei para ela, né, sobre essas propostas que me fizeram, e conversando com ela, assim, eu percebi que publicar independente seria uma forma mais viável, ainda mais eu tô começando, é meu primeiro livro, e assim, eu acho que muita gente tem um certo preconceito com autores independentes, né? Eu nunca tinha lido nada de um autor independente, eu acho que o livro da Zuleide foi o primeiro, e eu percebi, sabe, o quanto ela foi caprichosa no trabalho dela, detalhista mesmo. O livro dela é impecável, é perfeito, é, não tem nenhum erro. Às vezes a gente encontra. Que assim, pra falar bem a verdade, o meu maior medo é exatamente esse, encontrar erros nos livros. Imagina, gente, quando você pega um livro de alguma editora e você vê algum erro ali de digitação, enfim, que seja, palavra repetida, vírgula, ou às vezes é falta de alguma palavra, né, que eles engolem, ou algum erro, às vezes, ortográfico mesmo, que é gravíssimo. Eu não gosto disso, eu fico muito chateada e ai, eu fico muito chateada, eu realmente não gosto de ver isso nos livros. Então eu ficava pensando, né? Se eu publicar independente, não vai ter nenhum processo ali de alguém corrigindo esses erros. E se eu deixo passar, não sei o quê. Mas lendo alguns livros independentes, não só da Zuleide, eu acabei comprando outros também no Instagram, de autores nacionais. Eu percebi que, sabe, é uma boa saída. Não é algo assim que a gente deve pensar, ah, os livros são inferiores ou algo do tipo, nenhuma editora quis publicar, por isso que eles estão publicando sozinhos. Não é isso, sabe? Às vezes é realmente um fato de você olhar para o trabalho, para o esforço que você teve para escrever o livro e valorizar, já que a editora não está valorizando isso. Então eu já estava pensando em, caso nenhuma editora aceitasse o meu livro, em publicar independente, já que várias pessoas lá no Instagram estavam me cobrando isso, né? Elas leram lá no KDP e pediram, ah, quando vem o livro físico e tal. Então, eu já tava pensando em fazer isso mais pra frente, não agora. Enfim, acabei desistindo das propostas e publicando sozinha mesmo. Me perguntaram como foi o processo para publicar o meu livro e também se foi muito complicado. Sim, foi extremamente complicado, foi estressante. Não sei se eu quero passar por isso de novo em breve, entendeu? Ainda tô me recuperando porque é muita coisa, é muito detalhe chato. Gente, tô desabafando aqui com vocês. Foi muito chato, me desculpa. Eu agradeço muito as pessoas que me ajudaram. Eu não tava sozinha nesse processo, graças a Deus. No ano passado, me ligaram da Secretaria de Cultura aqui da minha cidade, falando sobre a Lei Aldir Blanc. Não sei se vocês conhecem, mas é um fundo que
ajuda, que dá auxílio à parte da cultura da cidade, basicamente é isso. E aí eles estavam vendo alguns projetos literários, alguns projetos para mandar para essa lei, caso eles quisessem ali dar alguma ajuda, né? Enfim. Aí, como já sabia que eu tinha esse livro, nós montamos um projeto para publicar ele no físico. Então, foi basicamente isso que aconteceu. Foi algo bem rápido, assim, eu fiquei sabendo disso ali no final das inscrições, então foi bem rápido, foi bem corrido, mas deu tudo certo. O pessoal lá me ajudou bastante, então é por isso que eu agradeço a eles. Eu acho que sozinha eu não iria conseguir, porque foi um processo muito chato, muito demorado, muito estressante. E eu não sei se eu teria conseguido fazer tudo isso sozinha, sabe? Realmente. Mas deu tudo certo no final e eu tava segurando essa novidade, gente, porque eu tava com muito medo de meu projeto não ser aprovado ou então dar algum problema. E realmente deu vários problemas até esse livro chegar nas minhas mãos. E então eu não queria contar pra ninguém, porque eu sou dessas, né? Sou muito medrosa, só conto depois que deu certo. Mas graças a Deus deu certo, né? Tanto que nós estamos aqui. Agora eu tenho 100 exemplares para vender. Se você quiser, é só entrar em contato comigo lá no meu direct. A Lei Aldir Blanc me disponibilizou um valor X e foi com esse valor que eu paguei a revisora, a capa, a gráfica para fazer a diagramação e a impressão toda do livro. Acabou saindo um pouco mais do que eu esperava, então eu acabei cobrindo com o meu próprio dinheiro, mas graças a Deus deu tudo certo. Então foi basicamente isso, sabe? Ele foi pra revisão, depois a gente fez a capa, e depois eu mandei pra gráfica, e agora eu tenho aqui os livros na mão. Nós fizemos também uma marca-página, então já digo pra você que se você quiser comprar o livro, pra você que mora fora, assim, eu moro em Santa Catarina, não moro aqui na cidade que eu moro, que eu posso entregar em mãos, eu tô fazendo por R$ 35, com marca-página, sem custo nenhum do frete, e também, se quiser, né, claro, eu faço uma dedicatória. Se você não quiser, aí a escolha é sua, porque, assim, né, eu acho que tem gente que não gosta muito, mas se quiser eu faço. Me perguntaram também como foi publicar na Amazon, isso eu coloquei em outro site. Não, eu publiquei somente no KDP da Amazon. Isso é uma pergunta que muita gente faz. Eu acho que eu até poderia fazer um vídeo sobre isso, explicando como foi que eu publiquei. Porque realmente muitas pessoas entram em contato comigo lá no Instagram perguntando como que eu fiz, aí eu vou, ensino passo a passo e tal. Mas, gente, eu acho que é mais fácil ensinar passo a passo do que eu gravar um vídeo, porque é difícil, tá? Eu não lembro direito como foi que eu fiz. Mas eu lembro que pra mim foi fácil. Eu sei que algumas pessoas tiveram alguma dificuldade, mas pra mim foi fácil. Eu só tive problema mesmo em que quando você coloca o seu arquivo lá, no Kindle ele desconfigura, né? A diagramação que você fez, tudo lá, então tem que seguir os passos certinho do que tá escrito de como deve fazer em relação ao espaçamento, parágrafo. Mesmo que fique estranho no Word ali quando você abre, no Kindle vai dar certo depois, fica certo, entendeu? Uma coisa que eu fiz também foi mandar pro meu próprio e-mail do Kindle, porque mesmo que eu não tenha Kindle, eu tenho aplicativo no meu celular. Eu tenho uma conta ali no Kindle da Amazon e eu mandei pra mim mesma, aí eu abri, vi se estava tudo certo. E assim eu fui mandando antes de publicar, né? Que você publica lá pro mundo inteiro. Então eu mandei pra mim mesma, dei uma olhada se não tava certo. Eu ia lá, mudava, salvava, mandava de novo e assim foi indo até finalmente dar certo, gente. Pode dar um pouco de trabalho, mas depois dá resultado. E é uma coisa que, assim, hoje em dia muita gente prefere ler no Kindle, né? Ler o livro digital. E falando nisso, o meu livro no Kindle tá por R$ 9,99, então vá lá aproveitar, tá bom? Eu tô muito feliz porque era um sonho que eu tinha há muito tempo. Eu comecei a escrever, na verdade eu escrevia desde criança, mas sério, eu comecei a escrever com 12 anos, algumas histórias assim, levando a sério mesmo. Eu lembro que também com 13 anos eu escrevi meu primeiro livro, que nunca foi publicado, mas quem sabe um dia, né? Não sei. Muitas pessoas aqui da minha cidade leram e gostaram muito. Eu digo que Dominica é mais nessa vibe também, já que a Dominica é uma vampira e ela conhece vários personagens assim que intrigam ela e fazem com que ela fique doida, coitada. Acontece muita coisa, eu espero que vocês gostem do meu livro. E é isso, gente. Ai, tô muito feliz. Olha só, vou mostrar pra vocês aqui eu, bem bonita.
A diagramação do meu livro ficou muito bonita. Deixa eu colocar aqui numa parte que talvez não tenha spoiler. Olha só. Ficou exatamente como eu queria, eu acho. Sério. E eu tô muito feliz mesmo. Eu, assim, tão feliz que eu ainda nem acredito que, ai, que lindo, tá aqui. E é isso, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo tudo, tá bom? Aqui na descrição eu vou deixar a sinopse do meu livro, que se você se interessar, pode comprar. Com o link também eu vou deixar o link da Amazon aqui na descrição para você comprar, tá apenas R$ 9,99. E também deixar o meu link para o Instagram se você quiser adquirir no físico, gente. Tá R$ 35, eu não vou cobrar frete. E também vem com marcador, tudo bonitinho, olha só. Ah, eu amei, eu tô feliz demais. Eu agradeço muito a todas as pessoas que me apoiaram, as pessoas que leram meu livro antes de eu publicar, as pessoas também que aguentaram os meus surtos e me ajudaram a fazer esse sonho se tornar realidade. Sério, muito obrigada. Beijo e tchau! Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like também.